Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário vocês estão assistindo esta aula, mas eu espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja ótimo, todo mundo esteja animadíssimo para ver essa aula. Galera, vamos lá. Hoje a gente vai estudar sobre plano inclinado. A gente vai dar continuação à lei de Newton, especificando o caso em que um determinado corpo, ou mais de um corpo, está se movendo numa superfície inclinada, galera. Isto então, nossa superfície agora, ela vai ter um certo ângulo de inclinação com a horizontal. Antigamente, a gente estava estudando somente casos em que o nosso objeto ele estava na horizontal, se movendo na horizontal. Agora, esse objeto vai estar, por exemplo, numa superfície assim. Então, esse bloquinho daqui, que está, por exemplo, em cima desse plano aí, que tem uma certa inclinação aqui, que eu chamei de θ, com relação à horizontal, tá certo, galera? Então, a gente vai estudar casos semelhantes a esse. A gente chama isso de plano inclinado. Mas, antes da gente começar com o plano inclinado em si, eu quero relembrar uma coisa importante para vocês, que é sobre decomposição de vetores, porque isso vai ser muito importante para que a gente compreenda as questões de plano inclinado e até mesmo como decompor as forças no plano inclinado. Vamos lá então. Para a gente começar e dar ideia na nossa mente sobre isso, eu vou colocar aqui um caso simples em que a gente tem um determinado bloco se movendo na horizontal, galera. Mas esse bloco ele está se movendo na horizontal porque ele tem uma força F aqui, que eu vou dizer que está na diagonal, que vai estar empurrando esse bloco, tá certo? Ou seja, a gente tem essa força F na diagonal empurrando esse bloco. Mas olha, se a gente for parar para pensar bem, esse bloco vai estar se movendo para a direita aí, e ao mesmo tempo é meio que ele está sendo pressionado para baixo. Mas por quê? Porque essa força ela está na diagonal, meio que empurrando ele para baixo e para o lado ao mesmo tempo. Se a gente pensar bem, ó, essa força, se eu der valores aqui a ela, por exemplo, um valor de 100 newtons, ela vai ter uma parte dela que vai empurrar esse bloquinho para baixo, meio que pressionando ele contra o chão, e vai ter uma parte dessa força que vai estar empurrando esse bloquinho para o lado, para a direita, fazendo com que ele se mova. Por exemplo, vou dizer que uma parte dela correspondente a 60 newtons está empurrando esse bloquinho para baixo, e a outra parte dela está empurrando esse bloquinho para o lado, que eu vou dizer que é 40 newtons, tá bom? Então a gente chama essas partes daí que estão em direções diferentes, por exemplo, o 60 está na vertical e o 40 está na horizontal, a gente chama essas partes de componentes dessa força aí que foi 100 newtons, tá certo, galera? Então a gente vai aprender aí, na verdade, relembrar como calcular essas componentes. Ó, se eu colocar aqui uma força qualquer F, para que eu decomponha essa força, especificamente, eu vou ter que dizer a vocês que essa força F vai ter um ângulo de inclinação aqui em relação a alguma das direções. Pode ser tanto a horizontal, que foi o ângulo aí que eu coloquei, está inclinado em relação à horizontal, ou pode ser até mesmo na vertical, galera, que seria, por exemplo, se eu colocasse um ângulo aqui beta, por exemplo, tá bom? Mas aí eu vou deixar para a gente trabalhar com θ. Vamos lá, galera, como é que eu decomponho essa força? A gente sabe que essa força vai ter aí componentes presentes na direção vertical e na direção horizontal. Eu quero, então, achar as componentes dela. Uma que está aqui na horizontal, que eu vou chamar essa componente de fx, e a outra que está aqui na vertical, que eu vou chamar essa componente de fy, galera. Como é que eu vou fazer isso, professor? Vamos lá. Eu vou pegar esses vetores e vou colocar eles aqui separadinhos. Aqui é o nosso vetor f. Aqui vai ser o nosso vetor fy. E aqui vai ser o nosso vetor fx. O que é que eu vou fazer agora? Esse vetor daqui, fy daqui, se eu pegar ele e colocar ele aqui, eu não mudo nada. Eu posso mover ele desse cantinho para aqui, para cá. Mas por que eu posso fazer isso? Porque eu não estou alterando nenhuma propriedade dele. Para que esse vetor ele permaneça o mesmo, ele tem que ter as três propriedades, que são de módulo, direção e sentido, inalteráveis. Se eu não mudo nem o módulo, nem a direção e nem o sentido, eu posso mover esse vetor para onde eu quiser. Então, eu vou fazer essa troca. Ó, eu vou agora ficar com... Ah, lembrando, nosso ângulo θ tá aqui, tá bom? Ó, então eu vou fazer essa troca. A gente vai ficar aqui com a nossa força F na diagonal, continua na diagonal, só que agora nossa componente Fy, ela está aqui na vertical, e nossa outra componente, que eu chamei aqui de fx, ela vai estar na horizontal. Aqui é o nosso ângulo θ, e aqui a gente fecha um triângulo, galera, um triângulo que vai ser um triângulo retângulo. Vê só, galera,
quando a gente tem esse ângulo θ e esse triângulo retângulo, a gente pode utilizar as relações trigonométricas num triângulo retângulo. Que relações são essas? O seno, o cosseno e a tangente. Isso daí vai ser útil para que a gente encontre aí os valores de fx e fy em função da nossa força F. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai utilizar a definição de seno de um ângulo. Se eu quiser calcular o seno de θ, o seno desse ângulo θ daí, pela definição, seno é o quê? O cateto oposto a esse ângulo, ou seja, o lado oposto a esse ângulo, dividido pela hipotenusa do nosso triângulo. Quem é o cateto oposto a θ? O cateto oposto a θ vai ser fy. E quem é a hipotenusa do nosso triângulo? É o nosso f. Tá bom? Então, o seno de θ desse triângulo aí, a gente pode calcular como sendo fy sobre f. Se a gente isolar esse fy vai ser igual a f vezes o seno de θ, galera. Então, a partir de agora, a gente consegue calcular o nosso fy, ou seja, a componente fy. Aqui eu posso colocar simplesmente como módulo do vetor, que aí eu estou pegando somente os tamanhos dos vetores, tá certo? Bom, eu usei a relação do seno. Agora eu vou utilizar a relação do cosseno, galera. Mas para quê? Para que eu calcule o fx. Fx, então... o cosseno, então, o cosseno de θ, vai ser o quê? Qual é a definição de cosseno? Para que a gente calcule o cosseno de um triângulo retângulo, de um ângulo de um triângulo retângulo. O cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cateto adjacente desse triângulo vai ser o fx. E a nossa hipotenusa vai ser o nosso f. Se eu isolar o nosso fx, olha com que a gente vai ficar. Fx vai ser igual a f vezes quem? Vezes o cosseno de θ. Então, eu vou trabalhar novamente aqui só com os módulos, já que a gente só está interessado aqui nos valores das forças. Então, é assim que a gente calcula o nosso fx. E também o nosso fy. Porém, a gente tem que ter bastante atenção mesmo no seguinte. A gente só chega nessas expressões daqui para calcular o nosso fy e o nosso fx porque o ângulo ele estava aqui, ó, aqui. Mas, se por exemplo o nosso ângulo tivesse aqui, se esse θ, em vez de estar ali na base, ele estivesse aqui em cima, nossa forma de calcular cada componente dessa seria diferente. Na verdade, elas inverteriam. Fy agora seria f vezes o cosseno e fx seria f vezes o seno. Porque quando a gente colocar o nosso ângulo θ aqui em cima, ó, se em vez de eu colocar o ângulo θ aqui embaixo, eu colocar o ângulo θ aqui em cima, olha o que acontece. Quem é o cateto oposto a θ? Vai ser o fx. Então, para calcular o seno de θ, eu vou utilizar quem? O fx. E quem é que vai ser o cateto adjacente? Vai ser o fy. Então, eu vou ter que usar o cosseno para calcular o fy. Então, a gente troca... No caso do fy, a gente vai colocar o cosseno e no fx a gente vai colocar o seno. Isso porque a gente inverteu o lugar onde estava o ângulo, tá bom? Então a gente tem que prestar muita, mas muita atenção mesmo onde vai estar nosso ângulo, porque ele vai definir como a gente calcula as componentes da nossa força aí que a gente está interessado, tá certo? Então isso daqui foi uma lembrancinha para a gente relembrar aí como calcula as componentes de uma força. Agora a gente vai calcular de fato as forças, na verdade, analisar de fato como é que ficam as forças de um determinado objeto num plano inclinado, galera. Bom, eu vou desenhar aqui um certo plano inclinado que vai ter uma inclinação θ com relação horizontal. E aí eu vou colocar um certo bloquinho aqui em cima. Esse bloquinho eu vou dizer que ele tem uma massa m. Pessoal, lembrem-se, toda vez que a gente for resolver qualquer problema de leis de Newton, a gente tem que colocar as forças em cada objeto que a gente esteja analisando. Se a gente tem esse bloquinho aqui nessa superfície, e eu não falei que tem atrito nem nada, só falei que tem uma gravidade aqui para baixo, quais são as forças que agem sobre esse bloquinho? Bom, as forças que agem sobre esse bloquinho vai ser a força peso, que está para baixo, na direção da gravidade, e a gente também vai ter outra força. Que outra força vai ser essa? Vai ser a força devido a contato desse bloquinho com a superfície. Que força é essa? É a força normal, galera. E lembrem-se, essa força normal, ela faz um ângulo de quantos graus com a superfície? Ela faz um ângulo de 90 graus aqui com a superfície, tá certo? Então, a princípio, a gente só tem essas duas forças. Agora, olha, vejam bem, se eu soltar esse bloquinho dessa superfície inclinada aí, qual é a tendência de movimento que esse bloquinho vai adquirir? A tendência de movimento que esse bloquinho vai adquirir é que ele desça essa plataforma daqui paralela a ela. Ou seja, nesse sentido dos tracejados aí que eu coloquei.
Mas aí você pode me perguntar, qual é a força que está fazendo com que esse bloquinho desça para baixo? A resposta, você pode dizer que é a força peso. Essa resposta, em suma, não está 100% correta. É a força peso, mas na verdade é apenas uma componente da força peso e não a força peso completa. Porque se a gente observar bem, a nossa direção do movimento vai ser essa daqui, paralela ao plano inclinado. E a direção que a força peso tá não é essa, mas sim essa daqui, ó, na vertical para baixo. Então, a gente tem que decompor essa força peso numa direção que esse bloquinho está se movendo aqui. Tá bom? E em consequência dessa decomposição, nesse sentido, nessa direção paralela ao plano, a gente também vai ter uma decomposição perpendicular ao plano inclinado, que vai estar aí na mesma direção da força normal. Então vamos embora fazer isso. Galera, como eu falei, essa força peso ela vai ser decomposta. E vai ser decomposta então em uma componente aqui, que eu vou chamar de Px, e uma outra componente, que aqui eu vou chamar de Py. Mas por que eu estou chamando uma de Px e uma de Py? Normalmente, quando a gente vai trabalhar com o movimento de um bloquinho em uma superfície horizontal, o que é que a gente faz? A gente designa sistemas de referenciais como sendo um eixo x e um eixo y. Ou seja, o eixo x normalmente está na horizontal e o eixo y normalmente está na vertical, galera. Só que aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou rotacionar esses sistemas de eixos para que o nosso novo eixo x ele seja assim e o nosso novo eixo y ele seja assim. Por isso, eu estou chamando essa componente aí que está no eixo x de Px e a outra componente que está na direção do eixo y de Py. Galera, para a gente decompor essa força peso e achar então as componentes Px e Py, a gente precisa de um ângulo. A gente precisa saber onde é que vai estar o ângulo daqui que eu dei, que foi esse θ. Mas onde é que vai estar com relação à força peso. Se ele vai estar aqui ou se ele vai estar aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a demonstração para saber onde está esse ângulo, eu vou fazer ela agora. Eu vou falar o seguinte. A gente sabe que nossa força peso, ela está aqui. Fazendo meio que uma reta aí com a vertical. Deixa eu colocar até de azul. A gente sabe que a nossa força normal aqui, ela vai estar fazendo um ângulo de quanto com a superfície? 90 graus. Ó. Vou traçar outra reta aí direto. E aí eu vou trabalhar até com números para ficar melhor. Vou colocar um ângulo de 30 graus aqui. Essa reta de azul, ela faz um ângulo de 90 graus aqui, porque é uma reta vertical, tá certo? Se aqui é 30, aqui é 90, para fechar esse triângulo aí, falta quantos graus? Faltam 60 graus, tá certo? Mas olha, essa reta de verde daqui, ela fez um ângulo de 90 graus aqui e vai ter que fazer um ângulo de 90 graus aqui também. Pessoal, a gente já tem 60 graus desse pedacinho daqui. Para que a gente complete os 90 graus, faltam quantos graus? Faltam 30 graus. Então, ó, o ângulo que estava aqui na horizontal em relação à horizontal, ele vai estar aqui também, nesse lugarzinho, entre a reta verde e a reta azul. Quando a gente for lá para o nosso desenho do bloquinho da decomposição da força peso, esse θ daqui, então, que estava ali na base, ele vai vir para cá, ó. Tá bom? Então agora a gente sabe onde está o nosso ângulo e agora sim a gente vai poder decompor essa força peso. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, uma coisa que eu esqueci de falar, que é um bizu assim, para ficar mais fácil para a gente memorizar quem é que vai ficar com cosseno e quem é que vai ficar com seno, é o seguinte. Percebam, nesse caso daqui, quem é que ficou com cosseno? Quem é que ficou com cosseno foi o fx. Eu quero que vocês gravem o seguinte. Toda vez que essa componente daqui tiver colada com um ângulo, a gente vai usar o cosseno. E toda vez que essa componente estiver na frente do ângulo, observa que o nosso fy ele está na frente do ângulo aqui, a gente vai usar o seno, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver quem é que está colado com o nosso ângulo aqui. Quem está colado com o nosso ângulo é o nosso py. E quem está na frente do ângulo, se a gente deslocar a componente para cá, vai ser o nosso px, galera. Então, se a gente quiser calcular o py, vou utilizar apenas como de forma escalar, py vai ser igual a peso vezes o cosseno de θ. Se a gente usou o cosseno agora para calcular o py, eu vou utilizar
o seno, que foi o que sobrou, para calcular o nosso px. Então, px vai ser peso vezes o seno de θ, tá bom, galera? Ó, se você não entendeu, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse desenho daqui, tudo isso daqui, e vou trazer ele para cá. O nosso peso vai estar aqui. O nosso PY vai estar aqui. E o nosso PX vai estar aqui. Lembrando que o nosso ângulo θ está aqui e que esse ângulo aqui vai ser de 90 graus. Agora sim a gente formou um triângulo e a gente consegue calcular essas componentes a partir das relações fundamentais de seno e cosseno. Bom, se a gente quiser calcular o seno desse ângulo, θ é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Vai ser o... Opa, eu errei onde estava o ângulo. Opa, aí, tá vendo? O ângulo θ, na verdade, ele está aqui, ó. Então, o seno de θ, ele vai ser o cateto oposto, que vai ser o nosso px, sobre quem? Sobre a nossa hipotenusa. Se a gente isolar aqui, o nosso px vai ser igual a peso vezes o seno de θ. Tá certo? Se a gente fizer agora o cosseno de θ, calcular o cosseno de θ vai ser igual a py, que é o cateto adjacente, o que está colado, dividido pelo peso. Então, py vai ser igual a peso vezes o cosseno de θ. Tá bom? Então, com isso, a gente chega na expressão que define o cálculo das componentes da força-peso. Galera, é muito importante que vocês aprendam a calcular essas componentes, mas muito importante mesmo. E muito importante até mesmo que vocês aprendam a calcular de forma literal. Como assim de forma literal? Dessa forma que eu coloquei aqui, ó. Tem uma definição geral. Peso vezes o cosseno, peso vezes o seno. E não somente substituindo já direto os valores. Por que eu falo isso? Porque em algumas questões de vestibulares, essas questões elas colocam as respostas de forma literal. Não colocam números, mas sim expressões matemáticas para que você encontre no seu decorrer do cálculo essas expressões que ele coloca nas respostas. Tá certo? Então, beleza. Para que a gente finalize, então, a aula de hoje, eu vou colocar um desafio. Na verdade, eu vou resolver uma coisa interessante para vocês, que eu propus como desafio, que é o seguinte. Eu quero analisar como é que fica um bloquinho aqui. Como é que fica, na verdade, a expressão por coeficiente de atrito estático num bloquinho que está num plano inclinado, que ele está parado na iminência de movimento. Então, esse bloquinho daqui, ele vai estar na iminência de movimento. O que é que isso significa pra gente, galera? A iminência de movimento é quando esse bloquinho vai estar parado quase, mas quase se mexendo. Ou seja, se você der um sopro ali, ele já desce. Então, esse bloquinho, ele vai estar ali quase se mexendo. E aí, se ele está nesse estado de iminência de movimento, ele vai estar sendo segurado por um tipo de atrito que é o atrito estático. E como ele está quase se mexendo, esse atrito estático que está sendo usado por esse bloquinho vai ser o atrito estático máximo, galera. Então, ó, novamente, para que a gente encontre aí a relação que eu quero achar, que é a do coeficiente de atrito estático, que segura esse bloquinho, desse plano com esse bloquinho, a gente precisa colocar as forças nesse corpo que a gente está analisando. Então, vamos lá fazer isso. Ó, as forças que a gente já sabe que vão ter nesse corpo vai ser a força-peso, que vai estar para baixo, vai ser a força normal, que vai estar fazendo aqui um ângulo de 90 graus, e vai ser a nossa força de atrito, que é o que impede esse bloquinho de descer, esse plano inclinado. Então, essa força de atrito vai estar aqui meio que segurando esse bloco para cima. E essa força de atrito vai ser um atrito estático, que é um atrito estático máximo, tá bom? Bom, a gente já sabe que esse bloco ele vai tender a descer esse plano paralelamente a esse plano, ou seja, nessa direção aqui do tracejado. Para que a gente analise esse problema, a gente vai ter que decompor essa força-peso. Então, vamos lá fazer isso. Ó, força-peso, então eu vou decompor em duas componentes. Eu vou decompor em uma componente aqui que eu vou chamar de Px, e vou decompor em outra componente que eu vou chamar de Py.
Lembro a vocês, o ângulo que estava aqui na base, ele vai estar aqui entre PY e o P. Então agora a gente pode decompor, assim como a gente já havia visto. A gente já havia visto que o Px, por exemplo, vai ser peso vezes quem? Vezes o seno de θ. Já que o Px aí vai fazer o papel de cateto oposto a esse ângulo. E o nosso Py vai ser quem? Vai ser o peso vezes o cosseno. Mas por quê? Porque o cosseno aí, o nosso ângulo θ, ele está colado com o Py, tá certo? Então a gente já acaba de encontrar as componentes Px e Py. Agora é onde entra a segunda parte, que é uma das partes principais para que a gente resolva um problema de leis de Newton. A primeira parte é colocar as forças no bloquinho e decompor elas. A segunda parte é escrever as equações da segunda lei. Que equações são essas? Lembrem-se, a equação da segunda lei de Newton é força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E essa segunda lei aqui é de forma vetorial. A força é uma grandeza vetorial e a aceleração também. O que é que isso vai implicar para a gente? A gente vai ter que analisar as forças, para ficar mais fácil, nos dois eixos. Um eixo que a gente pode denominar aqui de eixo Y, que vai estar aqui um eixo Y, que vai estar aqui na vertical, e um eixo X, que vai estar aqui na horizontal, paralela ao plano. E o eixo Y está perpendicular ao plano, tá? Então, eu vou escrever agora essa segunda lei de Newton para essas duas direções. Como é que eu vou fazer? Vou fazer aqui, por exemplo, primeiro, fazer para a direção Y. Então, para a direção Y, qual é a equação que a gente vai ter? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas essa força resultante vai ser a força resultante na direção Y e a aceleração na direção Y. Quais são as forças aí na direção Y? Bom, percebam, na direção Y que a gente estabeleceu, a gente vai ter a força normal, ó, essa normal aqui para cima, e a gente vai ter a força PY para baixo. Bom, a normal aí, ela vai entrar com sinal positivo, já que eu direcionei meu eixo Y positivo para cima. Então, a normal menos o nosso PY vai ser a nossa força resultante. E força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Agora, galera, quem é a aceleração do nosso eixo Y? Percebam, esse bloquinho, ele vai estar se movendo para cima aqui no nosso eixo Y? Vai estar se movendo assim? A resposta é não. Ele não se move em relação ao nosso eixo Y. Então, essa aceleração daqui vai ser zero. Ok? Então, normal menos o peso Y vai ser igual a zero. Eu posso passar esse peso Y, esse PY, para o outro lado, já que ele está negativo. Então, normal vai ser igual a PY. A gente vai ficar, então, que normal vai ser igual a peso vezes o cosseno de θ. Então, a gente já achou uma coisa interessante para a gente. Agora, eu vou analisar o eixo X, galera. Vamos lá. No eixo X, a gente vai utilizar a mesma coisa. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante no eixo X? Força resultante no eixo X vai ser o quê? A gente tem a força Px aqui para baixo e a gente tem a força de atrito estática máxima para cima, que está segurando esse bloquinho aí. Mas percebam, na orientação que eu coloquei o meu eixo Y, quem vai entrar com sinal positivo aqui vai ser o nosso Px. Quem vai entrar com sinal negativo vai ser o nosso FET estático máximo. Então, vai ficar Px menos a força de atrito estática máxima. E isso é igual a massa vezes a aceleração. Se eu abrir essa equação daqui, Px vai ser peso vezes o seno de θ, menos a força de atrito estática máxima. Como é que a gente calcula essa força? Vai ser o coeficiente de atrito estático, que é μe, vezes a força normal. Isso daqui vai ser igual a massa vezes a aceleração. Pessoal, nesse nosso eixo Y agora, nesse nosso eixo X, percebam, a gente não vai ter aceleração também. Mas por quê? Porque esse bloquinho daqui, ele não vai ter movimento no eixo X. Ele vai estar parado na iminência de movimento. Caso ele estivesse descendo esse plano, aí sim ele teria movimento e teria uma aceleração no eixo X. Mas aqui, como ele está na iminência de movimento, essa aceleração também vai valer zero. Ó, eu vou fazer o seguinte, peso vezes seno de θ menos o μ estático vezes a normal vai ser igual a zero. O que é que eu vou fazer? Esse que está negativo, esse termo aqui que está negativo, eu vou passar para o outro lado. Peso vezes o seno de θ. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para cima. Então, a gente vai ficar aqui peso vezes o seno de θ vai ser igual a μ estático vezes a normal. Olha,
ficou uma expressão legal. Mas por quê? Porque a gente sabe como se calcula a normal. A gente tem encontrado a normal daqui dessa outra equação que a gente formulou para o eixo y. Então, normal é peso vezes o cosseno. O que é que eu vou fazer? Vou substituir ela aqui na expressão. Peso vezes o seno de θ vai ser igual a μ estático vezes a normal. Só que quem é normal? Peso vezes o cosseno de θ. Então, por fim, eu vou cortar esses pesos daqui, já que estão em ambos os lados da equação, e vou isolar o coeficiente de atrito estático para a gente encontrar ele. Então, a gente vai adquirir que o nosso coeficiente de atrito estático, deixa eu ver agora sim, vocês estão vendo isso, vai ser o seno de θ dividido por quem? Dividido pelo cosseno de θ. E seno de θ dividido por cosseno de θ, em outras palavras, vai ser a tangente de θ. Então, o coeficiente de atrito estático vai ser a tangente do ângulo de inclinação ali daquele plano inclinado, tá certo, galera? Então, esse resultado aí é um resultado interessante, um resultado que é comum aí, cai em questões para você fazer essa dedução, e que mostra que o coeficiente de atrito estático, ele só vai depender do ângulo de inclinação, não depende da massa, não depende do peso ali, não depende da força normal, somente do ângulo de inclinação θ, tá certo? Então, fica aí com esse caso em que a gente tinha um bloquinho na iminência de movimento e achou o coeficiente de atrito estático dele, tá bom, galera? Esse foi o desafio que eu propus e é isso. Bom, sobre esse assunto de plano inclinado, não tem outra coisa senão fazer questões. Fazer questões sobre esse assunto é muito importante. Por quê? Porque vocês estão vendo aqui, é até que bastante conta, mas que vocês veem que se for passo a passo, com calma, o resultado sai. Então, eu digo a vocês, façam bastante questão, para que vocês fixem isso na cabeça. Olha, o aprendizado ele vem com repetição, vocês vão ter que repetir. Não tem caminho errado para quem repete inúmeras vezes. Pessoa que repete inúmeras vezes até aprender, vai gravar aquilo dali quase que para sempre. Então, continue fazendo, façam questões, repitam isso que eu escrevi aqui, tentem fazer sozinho, que vocês vão aprender, tá certo? Bom, a aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham entendido aí o conteúdo, e eu fico à disposição para tirar quaisquer dúvidas de qualquer coisa que surgir, tá certo, galera? Então é isso, valeu, galera, abração e bons estudos para vocês.